Olá, acho que você já deve estar enjoado de ouvir pessoas dizendo: os tempos são difíceis, os tempos são muito desafiadores, a gente está passando por uma situação muito complicada, porque eu mesma já estou enjoada de falar isso. Mas eu também estou me sentindo incomodada com uma fala que parece que ela vem complementar esta ou vem responder a estas falas e que me parece injusta. Quem nos últimos tempos não ouviu, mas você precisa pensar positivo, independente das circunstâncias. Você não pode se deixar abalar pelo que está acontecendo no mundo, pelo que aconteceu e acontece com você. É preciso exercitar a gratidão por todos os acontecimentos, mesmo os ruins. Se de um lado nós estamos sendo massacrados e nós mesmos corremos o risco de estar reclamando demais e focando demais nas dificuldades, por outro lado, essa coisa diametralmente oposta também começa a incomodar muitas pessoas e começa a não fazer sentido. E não é que a gratidão, por exemplo, não seja importante, mas é que uma gratidão que é uma obrigatoriedade em todas as circunstâncias da vida, perde o sentido. Então, é muito importante que a gente pense a respeito. Um psicanalista muito conhecido entre os psicanalistas e até bastante conhecido por causa da sua participação nas mídias, Christian Dunker, ele fala de uma maneira muito interessante: ser feliz é uma possibilidade, não uma obrigação. E ele também, falando sobre como é que a gente fala assim, refletindo, estendendo essa reflexão, ele fala que a felicidade tem a ver com viver intensamente o presente, para o bem e para o mal, com seus dias de pesar e gravidade. Tem menos a ver com expectativas e mais a ver com realidade. E a realidade, às vezes, não facilita para a gente. A realidade, às vezes, nos traz dores. Negar essas dores é impedir que elas se resolvam, que elas sejam ultrapassadas. E quando a gente fala aceitar as dores, a gente não está falando de passividade, a gente não está falando de sentar e chorar, mas a gente está falando de se dar um tempo para sentar e chorar e depois achar, encontrar, seja no apoio de outras pessoas, seja no repertório interno, motivos para continuar. Mas não negar as dificuldades, o sofrimento, o medo, a raiva, a indignação. Então, surgiu um movimento que chama essa obrigatoriedade de ser sempre feliz de positividade tóxica. Quer dizer, uma positividade que, na verdade, não faz bem, porque ela impede a pessoa e a sociedade de se debruçar sobre as próprias dores, que é uma necessidade, não é? É uma imposição até certo ponto, né? Não exclusiva, mas é uma imposição para nós, seres humanos. Essa positividade tóxica seria a exaltação do positivo e
tentativas frenéticas de reprimir o negativo. E por que ela fica tóxica? Por que ela faz mal? Fica tóxica no sentido de que faz mal ao invés de fazer bem, sendo que o objetivo dela seria fazer bem. Porque ela acaba gerando uma invalidação emocional. O que é isso? Um desmerecimento das emoções que a pessoa sente. A gente fala assim, você não pode ficar triste assim. Claro que pode. Tanto pode que está. Você não pode pensar nisso. Claro que pode. E a gente pensa porque aquilo está presente na nossa realidade. Ah, você não pode se deixar influenciar pelas notícias. Mas as notícias fazem parte do que nos contextualiza. Ah, eu posso dizer, não fique 24 horas por dia ouvindo notícias. Não ligue a sua televisão ou não sintonize o seu rádio naqueles programas que se dedicam exclusivamente às nossas tragédias. Varie. Ouça um pouco de programas, notícias que também são boas. E talvez alguém me diga, não tem. Claro que tem. Neste momento que nós estamos, hoje, neste dia que eu estou gravando, tem medalha de ouro para o Brasil nas Paralimpíadas. Neste dia que nós estamos gravando, tem alguém que venceu um obstáculo. Neste dia, tem alguém que faz aniversário e que comemora a vida. Talvez seja alguém que você conheça. Alguém que justamente nesse momento quer muito comemorar, celebrar, porque está bem, porque está com saúde, apesar de todas as limitações. Então, quando a gente fala numa positividade tóxica, a gente não está falando de tirar toda a positividade da vida, mas a gente está falando em trazê-la para o contexto real no qual vivemos. A invalidação emocional, ela é um fenômeno individual, de pessoa para pessoa, mas ela também ela atinge a sociedade. E essa positividade tóxica se utiliza da invalidação emocional de uma forma mais abrangente, atingindo a sociedade. E qual é o perigo disso? É que a gente corre o risco de invalidar as emoções individuais das pessoas naquele momento que elas mais precisam do nosso apoio. Olha, eu não quero nem chegar perto de fulano. Fulano está muito negativo. Só fala nisso, só fala que tá mal, que tá difícil, porque morreu o pai, porque morreu o irmão, porque perdeu o emprego. E você acha, sinceramente, que a morte de um irmão, de um pai, que a perda de um emprego quando se é o provedor da família é pouca coisa? Você realmente acha saudável alguém continuar feliz e zen neste momento? Porque o risco que nós corremos é este, de invalidar a dor do outro. Porque se a gente ficar perto desse outro que tem dor, a gente corre o risco de não ficar feliz o tempo todo, como dizem que nós precisamos estar. Nossa sociedade está constantemente tentando dizer que só é certo ser feliz,
e que sentimentos desagradáveis, como tristeza, raiva e medo, são errados e devem ser eliminados, como se isso fosse possível. Ao acreditar nessa felicidade absoluta e ininterrupta, ao ter a obrigação de ser feliz o tempo todo, começamos a nos esforçar para não sentir medo, raiva ou tristeza, emoções que, apesar de desconfortáveis, têm funções essenciais para a nossa sobrevivência. Muitas vezes, aquele medo que dá, que a gente não sabe explicar diante de alguma situação, ali na frente se mostra, né, de maneira mais concreta, mais clara. De repente eu tinha resolvido fazer alguma coisa, estava tudo planejado e vai chegando perto, vai me dando medo. E eu resolvo não fazer. E logo em seguida eu me deparo com alguma situação que eu falo, se eu tivesse feito isso, eu não estaria conseguindo resolver esta situação de agora, que é muito importante para mim. A gente às vezes não consegue explicar exatamente as emoções, a gente não consegue esmiuçar, porque a gente não tem uma emoção sozinha, exclusiva. A gente tem um emaranhado de emoções. Eu já falei aqui no Quer Saber sobre o filme Divertidamente, que é um filminho, né, para criança, mas que nos ensina muito. As nossas emoções, elas vêm juntas. Então eu tenho medo e eu tenho raiva e eu tenho uma certa frustração porque eu tô com medo e eu fico com raiva do meu medo e eu fico com raiva de quem não tem medo e eu também fico com uma certa tristeza porque para algumas pessoas aquilo é possível e para mim não é. Então, eu não tenho uma emoção exclusiva o tempo todo, né? Eu só tenho alegria, eu só tenho tristeza, eu só tenho... Não é, às vezes vem tudo junto. Por que os adolescentes, eles gostam, e é muito comum, eles gostam muito de ver filmes de terror e têm medo. Eles veem porque eles querem ver, mas eles têm medo. Essas duas coisas, né, juntas, experimentadas ali durante o filme, aquelas coisas, aquelas imagens horrorosas, elas traduzem de uma maneira que ele não sabe traduzir em palavras, um pouco do que é o mundo interno dele, que é essa confusão de emoções que ele está descobrindo, que ele está começando a viver de uma forma diferente, que ele não é mais uma criança, ele não sente mais as emoções como uma criança, mas ele ainda não é um adulto, ele também não sente como um adulto. E essa bagunça talvez seja muito traduzida pelos filmes de terror, né? Que é mais ou menos como ele se sente. É feio, é horrível, mas ele quer ver e depois fica com medo, aí regride lá para o modelo infantil e quer dormir no quarto dos pais e quer que deixe a luz acesa, mas se na semana que vem alguém chamar para ver outro filme de terror, ele vai de novo. Porque as nossas emoções, elas são isso, elas não são assim, simplificadas, estratificadas, né? Agora eu só tenho alegria. Às vezes né? Às vezes a gente tem uma grande alegria que nos envolve absolutamente e a gente não enxerga mais nada. Às vezes a gente tem uma grande tristeza que nos envolve absolutamente e a gente não enxerga mais nada. Mas, na maioria das vezes, a gente tem uma porção de emoções juntas, emboladas. Porque seres humanos são dotados de emoções complexas,
capacidade de pensar e planejar que frequentemente depende de pensamentos ruins para funcionar adequadamente. Tudo bem e não estar bem o tempo todo. Às vezes é um incômodo que faz com que a gente se mova na direção de uma situação, de um sentimento melhor, mais confortável. Então é preciso sentir, reconhecer e encarar o incômodo, para que ele produza um resultado em nós que seja favorável. Não é? Muitas pessoas falam, olha, eu estava morrendo de medo em outros tempos, né, gente? Nesse tempo, acho que a gente não está passando por essa situação. Mas algumas pessoas falam, eu estava morrendo de medo de deixar o meu emprego. Porque eu falava, nossa, aqui eu tenho essa e essa vantagem. Mas todas as noites, quando eu chegava em casa, eu achava que o meu dia tinha sido pesado demais. Eu não via sentido naquilo que eu tinha feito. E aí, de repente, alguma coisa aconteceu, se precipitou e eu tive que sair. E depois que eu saí, e depois que eu me vi na nova condição, que passou aquele sufoco, né, daqueles primeiros tempos, tendo que começar de novo, eu comecei a pensar, gente, por que eu não fiz isso antes? Gente, por que eu não acreditei antes? Mesmo agora, nos tempos de pandemia, muita gente se desesperou ao perder o emprego. Passou por essa fase, achou suporte, ou nos próprios recursos internos, ou no seu ambiente, e inventou uma maneira que de repente está se mostrando até mais produtiva do que a anterior. Mas é preciso que a gente também reconheça que isso não acontece para todo mundo. Então, quando a gente tem essa experiência, a gente não pode, não deve pensar que essa experiência é a regra. Então a gente não tem o direito de, porque a gente protagonizou uma história dessa, dizer para outros, olha, você está se lamentando à toa, vai fazer outra coisa, inventa alguma coisa que você vai ver que é muito melhor. Às vezes não. A realidade não é essa. Às vezes uma pessoa que perdeu o emprego inventa alguma outra coisa que infelizmente não é suficiente. Não dá a ela a mesma qualidade de vida que ela tinha. Não dá a ela o mesmo rendimento que ela tinha e que ela precisava manter para conseguir morar onde mora, para conseguir pagar as contas, para manter o plano de saúde. Então, criticar a pessoa porque ela está vivendo uma dificuldade, dizendo a ela que se ela não pensar positivo, a realidade dela nunca vai mudar, é um risco de que você esteja invalidando. Seria muito mais legal se você fosse pensar junto com ela o que de verdade ela pode tentar. Talvez você que não está dentro, no olho do furacão que ela está, consiga ver algumas saídas que ela não vê, mas que sejam de acordo com ela e que sejam realistas e não fantasiosas, romantizadas. Por isso que está sendo estudado como positividade tóxica. Existem na sociedade atual movimentos de positividade que escondem ou até mesmo negam a existência de problemas e dificuldades. Pessoas sempre lindas, bem dispostas, magras, douradas. Tem uma gente que está sempre bronzeada que eu me pergunto onde que essa gente tira um sol. A gente passa um tempo sem sol. E a pessoa continua bronzeada, eu fico me perguntando onde ela tira esse sol. Cabelos impecáveis, maquiagem perfeita, mas que estão desmoronando por dentro. Essas coisas
estão aparecendo, não é? A denúncia dessas coisas estão aparecendo, né? Não tem uma música aí que fala a sobrancelha tá ok, unha tá ok, maquiagem tá ok, mas brota lá no baile pro desespero do seu ex. Quer dizer, você está toda ok para fazer com que o outro não fique ok. Você tá ok mesmo? Jura? Vivendo em função de provocar que o outro não fique? Jura? Essas situações, né, em que o cabelo é maravilhoso, a casa é maravilhosa, você faz uma postagem com uma peça de decoração linda e você tá com o cabelo maravilhoso, você tá com o corpo lindo, você tá fazendo jejum intermitente, você tá comendo low carb. Nada contra isso, gente. Mas será que tá todo mundo vivendo realmente isso? Será que se ao invés de uma foto, a gente fizer um giro de 360, a gente vai ver tudo combinadinho com essa foto? É disso que a gente está falando. Então, de a gente se sentir, de muitas pessoas se sentirem obrigadas a estar bem na foto quando estão desmoronando por dentro. Muitas pessoas me procuram e falam assim, eu queria que você fosse ver a minha mãe. A minha mãe está mal, a minha mãe está muito deprimida. Às vezes eu faço atendimentos domiciliares fora da época, né, de pandemia. Minha mãe está muito deprimida, minha mãe está isso, a minha mãe não quer isso. Aí eu vou saber qual é o contexto, né? O que aconteceu? Quando que isso começou? Por que a sua mãe ficou assim? Ah, minha mãe ficou assim porque a gente perdeu um irmão, quer dizer, minha mãe perdeu um filho e aí minha mãe... Mas quando que foi isso? Tem 2 semanas. Olha só, deixa sua mãe ficar triste em paz. Deixa sua mãe chorar, porque está na hora de ficar triste, está na hora de chorar. Eu não estou falando, deixa sua mãe chorar sozinha. Esteja por perto. Ofereça seu ombro, sua mão, seu silêncio. Mas não obrigue sua mãe a não sentir uma dor deste tamanho. Não tem jeito. Ah, já tem 3 meses que minha mãe passou por uma perda muito grande e ela só toma banho se a gente for lá e obrigar, ela não quer comer. Ah, sim. Aí precisamos fazer uma intervenção. Mas não é dizer a ela que ela não pode sentir o que ela está sentindo. É dizer a ela que tem mais coisas para ela sentir. E oferecer a ela uma mão, um olhar acolhedor, confortador. Mas eu tenho visto, mesmo no consultório, um incômodo muito grande das pessoas quando alguém sofre. E um incômodo muito grande quando a própria pessoa sofre. Eu não posso ficar assim. Eu não posso sentir isso. Eu falo muito para os meus clientes, para as pessoas, que eu gosto muito de ler. E que eu, geralmente, leio todos os dias. E eu normalmente leio 2 livros ao mesmo tempo, um em casa e um no consultório para não ficar carregando. E aí as pessoas falam assim, gente, eu não consigo ler. Eu não consigo ler. E aí você vai conversando, você vê que a pessoa que não tem o hábito de ler, ela quer ler de cara o Sapiens, do Yuval, que é um livro dessa grossura. E aí ela não consegue ler. E aí eu falo para ela assim, eu li, mas eu demorei meses, porque eu precisava fazer intervalos para digerir. E eu, que sou uma leitora
apaixonada, passo períodos, e nessa pandemia passei longos períodos sem conseguir ler nada. E o que eu dizia para mim mesma, quando eu falava, cara, não estou conseguindo ler, eu dizia para mim mesma, tudo bem, vai passar, você gosta de ler, você não está conseguindo ler agora, mas depois você consegue, tudo bem, está tudo bem. E é disso que a gente está falando. Então, assim, como eu me apresento publicamente como uma leitora, eu passo a ter obrigação de ler muito, sempre, independente da minha capacidade naquele momento. E eu não só tenho que ler, como eu tenho que postar o que eu li, em quanto tempo eu li. É disso que a gente está falando. É essa reflexão que a gente está trazendo. E não como uma crítica, mas como a oferta de uma possibilidade de você se tornar independente disso, dessa toxicidade de uma positividade irreal. Os sentimentos, negativos, constantemente reprimidos ou negados, uma hora explodem. Podem ser um tiro no pé. É como se você fosse enchendo um pote de coisas que você não quer. Chega uma hora que não cabe mais. Dependendo do material de que é feito o pote, ele pode até se quebrar. Ele pode romper, se você encher demais. E às vezes ele vai romper quando você pôs a coisinha menor ali dentro. Então, às vezes você vai explodir quando o fato que provocou a explosão nem era tão importante, tão grandioso, mas é que não cabia mais. É aquilo que você foi jogando para o tapete e um dia você tropeçou no lixo debaixo do próprio tapete. Por quê? Não dá. Isso é irreal. Então, como é que a gente faz? O que é que a gente faz? O ideal é aprender a expressar nossas emoções, nossos sentimentos de forma adequada. Seja através da arte que você desfruta ao assistir um filme, cantar, dançar, visitar um museu. Seja na arte que você faz. E tudo que a gente faz com prazer, tudo que a gente faz colocando a alma, é arte. Então pode ser bordar, pode ser pintar, pode ser tocar um instrumento, pode ser fazer artesanato, pode ser cozinhar, pode ser decorar a casa, cultivar plantas e flores num jardim. Tudo isso é arte. Se ali você está pondo as suas habilidades, o seu prazer, o seu bom gosto. Existe um homem, eu sei falar o nome dele, gente, mas não sei escrever, Mihaly Csikszentmihalyi. Ele fala do flow, que é o fluir. Então, ele fala que a capacidade de fluir ela vem, é uma experiência única, incrível, em que o tempo para e que a realidade parece que deixa de existir, você não ouve mais nada, você não vê mais nada, você está fazendo aquilo ali que você queria fazer, você está todo ali. Mas para chegar a isso, você precisa treinar. Então ele dá o exemplo, por exemplo, daquele pianista que estuda 8 horas por dia, que decora aquela peça maravilhosa do Mozart, e ele estuda 8 horas por dia, é exaustivo, e ele decora, e um dia ele toca
como se ele não precisasse saber. Os dedos dele sabem, as mãos dele sabem, e ele entra em êxtase. Então, isso é verdade, mas isso depende de muitas horas de esforço. Então, essa positividade, essa capacidade de fruir, né, de desfrutar de um prazer imenso, existe, mas não é o tempo todo e depende da construção deste momento com a nossa vida real, no dia a dia da nossa vida real. Então, olha, eu gosto de citar exemplos de coisas que eu tenha experimentado, que eu possa falar com propriedade. Eu gosto de cozinhar. Então, quando eu vejo uma receita nova e que pelos ingredientes eu acho que ela vai ser boa, que eu faço, não é? Que tem uma certa ansiedade, uma certa tensão e que dá certo, e que além de gostoso, fica bonito, é muito bom. É um grande prazer. É a fruição, é o desfrutar de uma pequena coisa, mas que deu certo e que valorizou as minhas habilidades e os meus interesses. E aí eu estou muito feliz. E aí eu quero muito que alguém experimente o meu pão de grão de bico, que realmente é uma delícia, que alguém experimente as trufas zero açúcar e com laranja que eu fiz. Eu quero que alguém veja que o arroz doce que eu fiz com leite vegetal tá tão bom quanto um arroz doce comum. Mas o fato de que eu viva esses momentos não anula, não despreza as emoções difíceis que eu vivo em muitas e muitas situações por ser alérgica a leite, a glúten e a soja. E não poder entrar no barão do café e tomar um café e comer um pão de queijo. E essa emoção, essa frustração é real. Mas ela não impede que eu tenha a outra emoção da grande alegria, do grande prazer de descobrir, de fazer uma receita que eu possa comer e que eu ache boa. E que outras pessoas também gostem. Então, a nossa vida é as duas coisas. Se eu disser para você, tudo bem ser alérgica, não me custa nada, é mentira. Mas se eu disser para você, nossa, ser alérgica é um transtorno, eu não tenho mais prazer de viver, também é mentira. Tem horas que é muito difícil. Tem horas que eu nem lembro. Então, é disso que a gente está falando. Eu não posso exigir de mim que eu diga, não, olha, ser alérgica a tantos alimentos não afetou a minha vida. É mentira. Afeta sim. Mas ser alérgica acabou com a minha vida. É mentira também. O que é verdade? É que às vezes é difícil e às vezes não é difícil. Isso é verdade. Às vezes eu estou bem, apesar das alergias, e às vezes eu fico mal por causa das alergias. Mas às vezes eu fico mal por causa de outras coisas também. Então, é disso, é dessa realidade, é dessa possibilidade de ser feliz e não da obrigação de ser feliz, apesar de tudo, que a gente está falando. Por quê? Aceitar, reconhecer os sentimentos negativos e poder expressá-los de uma maneira adequada é muito importante. E aí pode ser conversar com alguém sobre eles, também pode ser procurar uma ajuda profissional. Então, reconhecer primeiro, expressar para amenizar ou resolver, caso possa resolver,
tem coisa que não se resolve, tem coisa com as quais a gente precisa aprender a conviver. E aprender a conviver não é se tornar indiferente. Aprender a conviver é não gostar, mas entender que faz parte da nossa vida e ter o cuidado de equilibrar esta situação com outras favoráveis. Aí sim eu digo que há sempre alguma coisa favorável da qual a gente possa lançar mão para estar bem. Num segundo momento, por que a positividade tóxica? Por que essa obrigação de ser feliz o tempo todo é prejudicial para a sociedade? Porque ao não admitir nossos próprios sentimentos reais, nossos altos e baixos, também temos pouca ou nenhuma tolerância com aqueles à nossa volta que estão vivenciando justamente isso de que estamos fugindo. Quantas vezes a gente ouve, dirigida a outros e às vezes dirigida a nós mesmos, não suporto ficar perto de pessoas que estejam tristes. Ou às vezes a gente ouve de maneira muito mais indelicada. Não aguento gente triste, gente que fica só reclamando, só lamentando. Claro, se a pessoa só reclama o tempo todo, mas uma pessoa que está passando por uma situação difícil, ela precisa se expressar. E aí não temos paciência nenhuma, né? Como? Não aceitamos gordos, não aceitamos velhos, não aceitamos tristes, não aceitamos pessoas que têm medo, não aceitamos nenhum tipo de dor, nenhum tipo de, entre aspas, fracasso. Todo mundo tem que estar no topo o tempo todo. A positividade tóxica diz que não há desculpas para não ser uma pessoa produtiva e perfeita, que vê o lado bom de tudo instantaneamente, que não se deixa abalar, que não se deixa afetar pelas tragédias, né? E quantas tragédias a gente está vivendo nesse exato momento? Sem parar para pensar, a gente tem a tragédia da pandemia, a gente tem a tragédia do Afeganistão, a gente tem a tragédia do Haiti. Mas eu continuo muito bem, obrigada, e eu nem penso nisso. Mas eu preciso pensar, porque a pandemia está no meu país, no Afeganistão e no Haiti tem pessoas, seres humanos, que especialmente depois da leitura do livro da Débora Noal, O Humano do Mundo, é impossível negar a existência dessas pessoas e dessas situações. Porque se você me acompanha, se você acompanha o Quer Saber, você me viu falar várias vezes da pergunta que a Débora se fez. Onde é que eu estava que eu não vi essas pessoas até o momento que eu cheguei aqui? Por que é que essas pessoas e essas realidades não estavam nos livros que eu estudei? A partir do momento que você ouve essas perguntas, porque a sensação que eu tenho é que a Débora falou comigo, fica impossível não ver. Ah, então agora eu tenho que me rasgar porque estão acontecendo tragédias no mundo? Não, não é isso. Mas eu também não posso ser indiferente. Como eu não posso ir para o Afeganistão, eu que sou uma pessoa que crê, posso rezar por eles, mas eu também posso fazer alguma coisa por alguém, por pessoas que estão aqui perto de mim e que estão também vivendo situações muito difíceis, por causa da pandemia ou independente da pandemia. Né? Tem pessoas que precisam da minha ajuda para comer, para vestir. Tem pessoas que precisam do meu tempo para ouvi-las, e isso eu posso fazer.
Mas se eu for toxicamente positiva, eu vou invalidar e desqualificar a dor dessas pessoas. E isso não resolve o problema delas. E muito provavelmente cria um problema para mim. Alguns estudiosos destas questões todas que a gente está chamando de positividade tóxica dizem que a positividade tóxica é o capítulo preliminar do negacionismo. É uma recusa do conflito. Desse conflito que há dentro de cada um de nós, destas emoções contraditórias, complexas que nós vivemos. Então, a positividade tóxica me leva a uma idealização de mim mesmo, da minha vida, do meu ambiente e, consequentemente, a uma frustração, porque não há esse ambiente perfeito de todo mundo sempre feliz, sempre lindo, tudo dando certo o tempo todo. Então, é muito interessante, né, que neste momento a gente pense nesta afirmativa que é do Christian Dunker também, que a positividade tóxica é um capítulo preliminar do negacionismo. Durante a pandemia, a gente ouviu muito, né, no início da pandemia, porque nós ainda estamos durante, né? No início da pandemia, a gente ouviu muitas pessoas falarem assim: aproveita para fazer um curso, aproveita para aprender um idioma, aproveita para abrir um negócio online, aproveita que você sempre reclamava que você não tinha tempo para ler, então agora leia tudo que você queria ler e não leu. E aí, quem não conseguia fazer isso, ficava se sentindo muito mal. Porque estava todo mundo fazendo um monte de coisas, só eu que não estava fazendo nada. Quando, na verdade, tinha muita gente que não estava conseguindo fazer, mas que precisava dizer que estava fazendo, porque tinha alguém dizendo que estava fazendo. Eu, durante a pandemia, comecei a ler 21 lições para o século XXI, que é do mesmo autor de Sapiens e Homo Deus, o Yuval Noah Harari, e não consegui ler, e não peguei ele de novo, tá lá guardadinho. Um dia eu vou ler. Mas quando eu comecei a ler, eu fui ficando tão triste que eu falei: não é hora de ler isso aqui não. Vou ler outra coisa. E aí, olha como é contraditório, porque eu li O Humano do Mundo, que é muito triste, mas eu consegui ler, porque não parava na tristeza, dava um passo a mais, e esse passo a mais era muito importante para mim nesse momento, porque eu queria dar um passo a mais, e o livro me ajudou. Então, se eu não aceito a complexidade e às vezes até a contradição, o conflito dentro de mim, das minhas emoções, eu talvez me impeça de viver experiências muito importantes, como essa. Eu parei de ler o 21 lições para o século XXI, não peguei de novo, li uma série de outras coisas e agora, recentemente, li O Humano do Mundo, que é muito triste e que me fez muito bem. No início, essa contradição me incomodou. Depois eu resolvi essa contradição dentro de mim, achei uma expressão para ela e me declarei apaixonada pelo livro e por tudo que o livro fez em mim. Então, esse estado emocional complexo, por vezes contraditório, precisa ser respeitado e considerado. Neste momento que nós estamos vivendo, estar preocupado, estar com medo, estar ansioso é natural. Nós, seres humanos, não somos máquinas de produtividade e felicidade. Precisamos ter espaço para o reconhecimento dos nossos sentimentos, todos bons e ruins. E muitos de nós
precisamos encontrar um lugar onde possamos cuidar dos nossos sentimentos de maneira adequada, seja com um amigo especial, um líder religioso bem preparado ou um profissional. Mas todos temos direito às emoções que sentimos, sejam boas ou ruins. Nenhum de nós está obrigado a ser feliz, mas é desejável que a felicidade seja uma possibilidade para todos. E essa possibilidade para todos depende de que não haja indiferença de muitos para as dores de muitos outros.